Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Dando continuidade a nossas resoluções de questões, voltemos a reforço de conteúdo e o assunto de geometria, naquele assunto importante, relações métricas no triângulo retângulo. Perfeito? Estaremos fazendo aí 3 questões nessa sequência, nessa nova minissérie de videoaulas, onde eu estarei falando de relações métricas no triângulo retângulo e, claro, resolvendo sempre exercícios. Tá certo? Então, vamos fazer mais esse. Diz assim a questão, ó. Determine em centímetros o valor da hipotenusa, da altura e do perímetro do triângulo retângulo acima representado. Olha aqui, já está aqui representado. Tive o cuidado de colocar ao lado, as relações métricas pelas quais nós poderemos calcular os dados que o problema nos pede, tanto no caso aqui a nossa hipotenusa a nossa altura H, e também ele pede o perímetro, ou seja, a soma de AB mais AC mais BC, ou seja, raiz de 2 mais raiz de 3 mais o valor de A. Vamos lá, gente? Aqui eu tenho as relações, eu vou usar só 2 delas aqui, A primeira relação que nós conhecemos, o famoso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Olhando a figura, ó, isso é a hipotenusa. Por quê? É o maior lado porque está oposto ao ângulo reto. E essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos 2 catetos. Os catetos são os ângulos, os lados opostos ao ângulo C e ao ângulo B. Então isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Perfeito? Então, a segunda relação, eu sei que C ao quadrado é igual a N, ou seja, esse lado aqui, ó, é igual a hipotenusa vezes essa projeção desse cateto sobre ela. O mesmo acontece na relação 3, onde eu tenho que esse cateto, raiz de 3, é igual a quem? É igual a hipotenusa, isso? Ele ao quadrado, tá? É igual a hipotenusa vezes a projeção dele sobre essa hipotenusa, tá certo? Temos uma outra relação, relação 4, que diz que a altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto entre as 2 projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E, finalmente, uma outra relação, que é a nossa relação 5, e essa eu vou usar daqui a pouco. Ela diz o seguinte: o produto entre a altura e a hipotenusa é igual ao produto entre os catetos. Perfeito? Vamos trabalhar então, gente? Vamos lá? Olha só, vamos calcular inicialmente a hipotenusa. Podemos fazer isso? Como é que eu calculo a hipotenusa? Aplicando o teorema de Pitágoras. Vou lembrar que estão sendo dados aqui 2 catetos. Então, o teorema de Pitágoras, porque que relação eu vou usar essa? Quando eu tiver 2 dados. Quando eu tiver 2 dados, o terceiro eu calculo facilmente. Perfeito? No caso aqui, ele dá 2 catetos, e aí eu vou calcular a hipotenusa usando quem? O teorema de Pitágoras. Já que eu tenho B, tenho C, só falta calcular o A. Tá certo? Então eu tenho o seguinte, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a quanto? Ó, esse cateto, raiz de 2 ao quadrado, mais o outro cateto, raiz de 3 ao quadrado. O que é que eu tenho então? A ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado, A gente sabe que vai cortar o índice com o expoente, isso vai dar 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, vou cortar índice com expoente, isso vai dar 3. Eu tenho que A ao quadrado é igual a 5, e agora eu vou poder calcular o A, Quem é o A então? A é igual, seria aqui mais ou menos raiz de 5, mas na verdade o negativo não serve, porque eu estou trabalhando com geometria e, claro, sempre números inteiros, perfeito? Inteiros e positivos. Tá claro então? Então só vai me servir qual? A é igual a raiz de 5 centímetros. Acabei de encontrar o valor da minha hipotenusa A, raiz de 5 centímetros. Interessante, ó. Viu lá? Catetos, raiz de 2, raiz de 5, e a hipotenusa, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, e a hipotenusa, raiz de 5. Perfeito? Então, vamos calcular a altura agora? E aí, para calcular a altura, a gente tem que lembrar o seguinte: como é que eu vou calcular a altura? Olha só, eu tenho 2 fórmulas que envolvem a altura. Tenho a relação 4 e a relação 5. Na relação 4,
Eu não vou mexer com ela porque eu não tenho nenhuma das duas projeções, nem M nem N. Mas aqui eu tenho, olha só, AH é igual a BC. Eu já tenho os dois catetos que foram dados no problema, a raiz de 2 e a raiz de 3, e acabei de encontrar a hipotenusa, que eu acabei de encontrar sendo igual a raiz de 5. Então eu vou aplicar essa fórmula, já que eu tenho 3 elementos, o quarto será descoberto. Perfeito? Vamos lá então. A H é igual a BC, eu sei que o A é raiz de 5, vezes a altura, que é o que eu estou procurando, vezes o produto entre os catetos, um deles é raiz de 2 e o outro é raiz de 3. Raiz de 5 vezes H é igual... Quando eu multiplico, posso multiplicar radicais? Posso, né? Para multiplicar radicais é fundamental que eles tenham o mesmo índice. Ó, raiz quadrada, mesmo índice. E para isso, o que eu faço? Eu conservo a raiz quadrada com esse índice, no caso, raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, e multiplico os radicandos. Então eu tenho raiz de 5 vezes H é igual a raiz de 6. Vamos achar o H? O H seria raiz de 6 sobre raiz de 5, mas a gente sabe que a matemática não gosta de ver denominador que não seja um número natural. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos racionalizar, perfeito? E para isso eu vou multiplicar ambos pelo fator racionalizante, que no caso aqui é a própria raiz de 5. Raiz de 6 vezes raiz de 5, sobre quem? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 6 vezes raiz de 5, olha só, eu estou multiplicando radicais que possuem o mesmo índice, portanto eu conservo o radical e multiplico os radicandos, né? Então vai ficar raiz quadrada de 6 vezes 5, 30, sobre raiz quadrada de 25, que a gente sabe que é 5. Olha lá, olha a altura qual é? A altura, raiz de 30 sobre 5 centímetros. E aqui não dá para simplificar mais nada, gente. Já está pronto, não tem... Mas é que não pode decompor e aí não vou conseguir. Sabe por quê? O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. 3 números primos multiplicados, não adianta. Essa resposta já está pronta. Raiz quadrada de 30 sobre 5 centímetros. Perfeito? Essa é a minha altura. E finalmente, para fechar o problema, ele está pedindo também o valor do perímetro, né? E até eu forcei a situação desse perímetro, que não estava nem sendo pedido no problema, para mostrar uma situação interessante para vocês. Quem é o perímetro do triângulo? Seria a soma dos 3 lados. Ou seja, a hipotenusa mais esse cateto, a soma dos 3 lados, né? Vamos lá, a hipotenusa é quanto é? Vamos ver. A hipotenusa é raiz de 5. Um cateto é raiz de 2, o outro é raiz de 3. Vê se aqui, ó. Quem é o perímetro, então? A mais B mais C vai ser igual. Botar na ordem, ó. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5 centímetros. Viram que eu tive o cuidado de colocar entre parênteses? Para evitar de eu imaginar aqui que só o raiz de 5 é centímetro. Não, não é isso. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5 centímetros. E aí você deve estar perguntando, mas vem cá, isso é a resposta que se apresente? Isso é a resposta que se apresente. Eu tenho aqui uma soma de radicais, né? E eles têm uma característica interessante, eles têm todos o quê? O mesmo índice. Então eu poderia multiplicar, mas somar não posso. Eu só posso multiplicar, vamos lembrar isso? Eu só posso multiplicar radicais que possuem o mesmo índice. Mas eu só posso adicionar radicais que possuem o mesmo índice e também o mesmo radicando. O que não é o caso aqui. Perfeito? Ó, raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5, essa é a nossa resposta final e não tem papo, não tem recurso, não tem jeito. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida desse assunto importante que é relações métricas no triângulo retângulo. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Esqueci de me apresentar e farei agora, né? Senão a gente esquece. Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com, não é isso? Sem fazer propaganda do nosso site não tem graça. O nosso site, o matematicamuitofácil.com, é um site focado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas, um site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Dá uma visitada lá, eu acho que vale a pena. Você que é concursando, está se preparando para o Enem, para um vestibular, para um concurso público, gente, eu tenho a certeza que o conteúdo que nós temos em nosso site lhe será bastante útil. Perfeito? E esse detalhe interessante que ele é totalmente gratuito. Perfeito? Sem ônus algum. 0800 do início ao fim. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever no nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que nós postarmos uma nova videoaula e você tiver inscrito no nosso canal e tiver marcado a opção Quero Ser Notificado, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores que o professor Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Agora sim, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.